Olá, meus amigos e minhas amigas. É com grande alegria que hoje eu vou começar o nosso curso aqui no YouTube, que também vai estar disponível lá na plataforma, no site, para falar um pouquinho sobre aquilo que abriu as portas para que eu pudesse estar na educação pública. Eu atuo dentro da gestão democrática nas escolas públicas. E agora, em 2023, mais especificamente em agosto, foi criada uma lei para que os conselhos escolares fossem estabelecidos por lei, né? Porque até então era estabelecido, mas não existia uma lei específica. E essa lei, ela é um divisor de águas na vida daqueles que defendem a democracia, na vida daqueles que acreditam numa gestão democrática. E eu sou o cara que levanta a bandeira quanto a isso, porque eu acho que é muito importante a gente fazer as coisas e ouvir todo mundo. Então, eu vou começar falando sobre o conselho escolar, mas vou trazer algumas contribuições importantes sobre a lei, porque essa lei muda muita coisa, gente. E vocês vão ver ao decorrer dessa apresentação que eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Lei número 14.644/2023. Gestão democrática nas escolas. Uhul! A Lei número 14.644 de 2023, publicada em agosto de 2023, presta atenção no ano, hein? Representa um marco importante para a educação brasileira. Ela altera a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, a nossa LDB, número 9.394/1996, para tornar obrigatório a existência de conselhos escolares nas escolas públicas de educação básica. Então, toda escola pública municipal e estadual agora é lei que tenha o conselho escolar. Não precisa desenhar, certo? Está posto. Mas por que você está falando dessa forma irônica, Ivan? Porque tem gente não querendo entender isso. E é essas considerações que eu vou trazer um pouquinho aqui nas minhas apresentações, nos vídeos aqui. Porque, assim, não é difícil entender. Está posto em lei, está informando que é lei, e tem gente ainda querendo criar resistência. Mas vamos lá. Vamos trazer luz para aqueles que ainda não enxergaram. Vamos ser o bom samaritano. O principal objetivo dessa lei, gente, é fortalecer a gestão democrática nas instituições de ensino, assegurando a participação da comunidade escolar nas decisões que afetam o dia a dia e o futuro da nossa escola. E aí, vamos abrir um parênteses. Falando em futuro, vocês viram a reportagem? Hoje é dia 5 de novembro, eu estou gravando esse vídeo, tá, gente? Então, para quem vai chegar aí para entender. Hoje, dia 5 de novembro, eu estou muito triste essa semana, baseado no que eu vi no Fantástico. Uma reportagem mostrando o município de Bom Jardim, lá em Maranhão, as condições precárias que aquelas crianças e aqueles profissionais trabalham e que aquelas crianças estudam. Então, assim, gente, eu acredito piamente, mas acredito do fundo do meu coração, que no dia que houver um conselho escolar implementado, tá? Em cada escola municipal, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir conter muito essa corrupção dentro da educação. A corrupção da educação virou algo muito triste, mas eu não quero falar sobre isso agora. A gente vai falar mais para frente. Nesse momento agora eu quero falar sobre a lei. Então vamos avançar um pouquinho para entender. Bem, por que essa lei foi criada? Vamos entender por que a lei foi criada? Num contexto histórico, a Constituição Federal em 1988 estabeleceu a gestão democrática do ensino público como princípio fundamental. Desde então, diversos marcos legais buscaram consolidar essa participação, mas faltava uma regulamentação específica sobre conselhos escolares. Porque a gente estava lá nas entrelinhas da LDB, da Constituição de 1988, mas a gente precisava de algo específico, até para tratar quem são os segmentos, onde deve ter e por que deve. Enfim, vocês vão ver, eu vou fazer um passeio aqui, vocês vão entender. Então, essa lei ela traz assim clareza, especificidade,
um norte, um caminho, uma orientação para que a gente pudesse e para que a gente possa fazer um conselho escolar realmente, de fato, nas escolas e que a gente possa implementar e fazer com que esse conselho funcione de verdade, porque hoje várias escolas existe o conselho escolar, mas não funciona de fato. E aí, eu acredito que pós a lei a gente consegue ganhar um respaldo, até mesmo perante as autoridades constituídas em nossos municípios. A Lei de 14.644 de 2023 surgiu da necessidade de fortalecer os mecanismos de participação comunitária, garantindo que pais, professores, funcionários, alunos e comunidade local. Muitos municípios têm os seus conselhos estabelecidos, implantados, porém não têm a comunidade local. Porém, agora está posto que tem que ter. E eu acho isso de uma extrema importância. E por que, Ivan? Porque eu sou conselheiro há 10 anos e eu sou um conselheiro presidente no conselho escolar da unidade escolar ao qual eu pertenço e eu sou da comunidade escolar. Ou melhor, eu sou da comunidade local. Eu sou membro de uma associação de moradores e me coloquei na comunidade escolar. Ah, mas por que você está dando ênfase ao que você está falando agora, Ivan? Porque muita gente fala assim, alguns fatos eu vou ter que colocar. Ah, o presidente tem que ser o diretor, porque a pessoa... Pois não. Prazer, Ivan, comunidade local, presidente, há 3 mandatos em uma escola. Vai passando, não, deixa o Ivan, porque o Ivan ajuda, contribui. Como é que não pode, gente? É tudo querer. Quando a gente quer, a gente faz. Essa é a diferença. Então, a comunidade local ela tem o seu papel muito importante. Sabe por quê? O Pedrinho da padaria, seu João da materiais de construção, Dona Tânia da drogaria, isso é comunidade local. E essas pessoas, elas estão observando o dia a dia daquela comunidade, dos responsáveis daqueles alunos, dos alunos, e elas podem contribuir, sim, significativamente para o crescimento e a melhoria da gestão democrática e da educação pública nesse país. Porque eles estão ali observando, eles estão ali analisando, vendo e trazendo essas contribuições nas reuniões do conselho escolar para que a gente possa estar tentando, de alguma forma, entender por que o aluno é assim, por que a família é assim. Então, gente, assim, é mais um fato que me deixa emocionado, encantado e feliz de estar agora na lei posto. Ainda que os municípios vão ter autonomia para mexer, mas tem coisa que eles vão ter que respeitar. Ou melhor, tudo será respeitado. Eles vão só simplesmente ajustar na forma que se adequa à realidade deles, né? Cada um tem uma realidade diferente. Tem gente que tem uma facilidade enorme, tem gente que não tem. Então, ao invés de eu buscar 2 pessoas para ser um membro da comunidade local, na comunidade escolar, comunidade local, né? Membro representante da comunidade local, eu posso trazer apenas uma. Tem lugar que consegue trazer 2, 3, 4. Tem lugar não, ó, Ivan, vou botar aqui que eu vou precisar de 2, mas se vier uma, tá aceito. Sem problema nenhum. Então, é adequação. Não vai poder tirar. Ah, aqui eu não consigo. Vai dar o seu jeitinho, que eu vou mostrar mais à frente, vai ter os exemplos aqui de quem pode fazer parte como comunidade local, tá? A justificativa. Estudos demonstram que escolas com gestão participativa apresentam melhores resultados educacionais e maior engajamento da comunidade. Mas é claro, imagina, comunidade local, um representante de um estabelecimento ou de uma associação, os pais, os alunos, os professores, os funcionários e o gestor escolar ou a gestora escolar, a direção presente, a gente pode conversar e dialogar e chegar num denominador comum que seja bom para todo mundo. Então não tem porquê a gente ficar nessa gestão individual, nessa gestão centralizada. A gestão precisa ser participativa. E a lei busca institucionalizar os conselhos escolares em todo o território nacional. Olha aí, onde houver uma escola
municipal ou estadual de educação básica precisa ter um conselho escolar. Garantir representatividade de todos os segmentos. Acabei de falar aqui. Promover transparência nas decisões administrativas. Se tem um conselho escolar em cada escola, não acontece tanto roubo como foi notícia essa semana no Fantástico. Uma cidade, Bom Jardim, em Maranhão, saqueada, mas saqueada mesmo. Cada prefeito, secretário de educação que entra é específico. Uma das questões também muito importantes que a gente não pode deixar passar em branco é essa articulação em rede que a lei também traz, né? Além da obrigatoriedade da implantação e da implementação dos conselhos escolares em todas as escolas, ela traz também essa proposta de articulação em rede, que eu acho que isso é super positivo. Essa troca entre as escolas, formação continuada, fortalecimento coletivo das práticas democráticas, articulação com políticas públicas educacionais. Nossa, como o Conselho Escolar precisa participar e fazer essa articulação. Aqui mesmo nós estamos agora já fazendo, no estado do Rio de Janeiro, por encontros regionais. O que servem esses encontros? Para a gente começar a pensar como a gente vai criar esses fóruns regionais, que pode ser tanto um fórum criado para o município ou unir vários municípios, como a gente está fazendo aqui, e aí a gente chama região litorânea, região da serra, e aí a gente está fazendo um trabalho para entender como a gente pode buscar informações e propostas para construir os nossos fóruns. E isso é muito importante, porque assim, cada escola tem uma prática diferente da outra, mas é muito importante que a outra conheça, porque às vezes você tem uma escola, eu estou falando isso que eu fui articulador, eu fui coordenador de conselhos escolares aqui no meu município. Gente, assim, é muito engraçado e a gente percebe que isso muito é a força da gestão. A gestão faz toda a diferença num conselho. Por quê? A gestão, quando ela se posiciona a fazer uma coisa, ela faz. Faz, eu vou falar faz porque, assim, não só no meu município, como hoje eu rodo todo o estado do Rio de Janeiro, eu já vi também que em outros municípios também tem essas práticas. E o diretor, ele é aquele cara mesmo que pega o negócio, bota a mão no arado e vamos fazer e faz. E aí, dentro de um mesmo município, uma escola com 15 quilômetros distante da outra fala que tem uma dificuldade enorme. E aí a gente entende as, né, questões muito pessoais que existem. Por exemplo, na escola, o que fala muito, tá? E aí, ó, contribui aqui embaixo com sua participação, com seu comentário. As escolas de Fundamental 1, Jardim e Pré são bem mais fáceis dos pais participarem, dos pais comparecerem. A Fundamental 2 já é um pouco mais difícil, porque os pais não querem participar, que as crianças são tão grandes, quase não vão nem às reuniões de responsáveis, que dirá participar de um conselho. Porém, tem o lado vantajoso, porque a galerinha já está todo mundo acima de 10 anos e você tem uma participação muito melhor dos alunos, que é o objetivo principal da escola existir, são os alunos. Então, eu gosto muito quando eu vejo os alunos atuantes nos conselhos, como representante de turma, como Grêmio Estudantil, como membro de Grêmio Estudantil. Eu acho muito importante fazer essa galerinha aí do Fundamental 2 agir e se mobilizar a favor da gestão democrática na escola, e com isso eles vão ganhar cidadania, vão entender um pouco sobre democracia. Então, a gente tem essa vantagem também de trabalhar mais com os alunos. E aí, cada município vai criar seu critério, mas essa participação dos pais, as pessoas já vêem um pouco de dificuldade. Então, cada município, município e cada escola tem suas particularidades que precisam ser resolvidas. Mas eu fico assim sem entender quando é o mesmo segmento, atuam no mesmo segmento, Fundamental 1, Jardim e Pré, distante uma da outra 10, 15 quilômetros. Aí a gente vai na escola A, a diretora, vai ser difícil, negócio é muito chato, não sei o quê. Mas aí também você vê a condição da diretora, que ela já cria aquela resistência, né? Você observa. Aí já vai na B, que é 15 quilômetros de distância dela, né? Não é muito chão assim, não é tão longe. Às vezes até menos, tá, gente? Estou colocando 15 quilômetros aqui que eu perco um pouquinho a noção de espaço. Às vezes 5 quilômetros.
E aí você vai, aqui está tudo fluindo, vê aquele movimento, as escolas, os professores, e você fica assim, nossa, que coisa linda. Então vai muito também da vontade da pessoa que está ali como gestora ou gestor fazer a coisa acontecer. E essa articulação agora, ela vai trazer isso, essa articulação em rede, ela vai trazer essa questão de troca de experiência. Agora imagina, a menina aqui, a mãezinha, o profissional, o funcionário, o membro da comunidade local, vai lá numa daqueles fóruns na regional tal e vê que lá na escola tal está funcionando, aí ele fala, mas por que na dela funciona e na nossa não funciona? Qual a diferença? Ela tem o mesmo público que a nossa, e aí a gente vai começar a trazer essa reflexão para quem está dentro do conselho e automaticamente também para a comunidade escolar e local daquele município, daquela comunidade. Então isso é muito importante e necessário trazer isso para os conselhos, a essa articulação em rede. Eu tenho certeza que isso vai ser de extrema importância e vai trazer resultados positivos. Então, não podia deixar de dar ênfase e nota sobre essa articulação em rede que também está posta na lei. Tá bom? Mais um pouquinho. E o que mudou com a nova lei? Obrigatoriedade nacional. Vou repetir, obrigatoriedade nacional, porque antigamente não era obrigatório. Tanto é que muitos conselhos hoje existem nas unidades escolares e esses conselhos eles não respondem, eles não são gestores, ou melhor, ele não tem a responsabilidade da gestão na unidade executora. O que é isso, Ivan? Vou falar. Segue aqui no canal que eu vou falar. É muito importante que o conselho escolar, gente, seja o responsável pela unidade executora. E vocês vão entender mais para frente o porquê disso. Porque hoje ainda tem gente com uma resistência. Eu não vou acabar com a PAN, não, porque não tem nada que diga que tem que acabar com a PAN. Mas vou falar aqui para adiantar logo nosso primeiro vídeo. Gente, olha só, vamos ser direto. Quando vocês começarem a aprender um pouco mais aqui, vocês vão entender. O conselho escolar é o colegiado de autoridade máxima. Ele é quem delibera. Então, se a PAN decidir uma coisa e o conselho decidir outro, vai prevalecer o conselho. A gente já tem uma dificuldade enorme de criar um colegiado. Criar dois é muito difícil. Mas eu entendo que existem algumas resistências para não ter o conselho, porque sabe que o conselho tem um articulador, um coordenador, formação, uma lei posta e clara de como deve ser composto, de como deve gestar a função de cada membro. Então, o conselho escolar está amparado e tem toda uma orientação. Agora, a PAN não. A PAN, ela só tem lá, se eu não me engano, ela é citada no PDDE e na LDB, que fala sobre a gestão democrática. Então, reunir grupos para fiscalizar, deliberar, que aí foi um tempo. Caixa escolar, a PAN, foi um tempo. O tempo agora é outro. Então, se você consegue manter dois colegiados, parabéns. Agora, se não, foca no conselho escolar, porque ele é quem delibera. Ele é a autoridade máxima, ele é o colegiado com autoridade máxima para fazer tudo aquilo que a escola precisa. Se você tiver dois, sabe o que vai acontecer? Confronto. É simples. Não precisa desenhar. Então a gente precisa começar a entender e respeitar a lei e essa obrigatoriedade que a lei traz. Composição paritária. Estabeleceu a necessidade de representante equilibrada entre profissionais da educação e membros da comunidade escolar e local. Tem uma paridade, 50% de cada lado, para que não fique na mão da escola ou na mão da comunidade local. A articulação em rede criou a possibilidade de formação de fóruns regionais e estaduais de conselhos escolares para troca de experiências. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nosso grupo, eu faço parte do grupo de articulação dos conselhos escolares, o GAFSE Rio de Janeiro, a gente foi um pouquinho além. Além dos fóruns regionais e estaduais, a gente também está criando os fóruns municipais.
dentro do próprio município. Porque quanto mais a gente conversar e chamar as pessoas para participarem, melhor. Porque faz no município, o município traz essa contribuição, mas por quê? Ouviu todo mundo, ouviu todos os conselhos daquele município. E aí depois vai para a regional, vai para a estadual, chega lá na estadual, ele vai levar a fala do município, mas não é uma fala isolada. Ele vai levar a fala de todas as escolas. Então, quando você faz a coisa de uma forma bem articulada em rede, a tendência é só ganhar, é só benefícios. A autonomia garantida também traz a nova lei. Assegura a autonomia deliberativa, foi o que eu acabei de falar, da questão de APAM e conselho juntos dentro da mesma escola. Olha aqui, assegura autonomia deliberativa aos conselhos nas questões pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. Entendeu? Eu vou falar de novo que isso é um gargão meu, gente. Entendeu? Eu preciso desenhar. Então, gente, vamos parar. E eu tô falando isso porque eu encontro algumas pessoas que falam: não vou tirar a PAN, não. Acho que não tem necessidade disso, não tem nada que diga. Mas porque eu entendo que a pessoa ou não quer ter trabalho, ou não quer fazer o que é certo. Vamos ser direto? Então, essas alterações foram incorporadas à Lei de Diretrizes de Base Nacional, a nossa LDB, consolidando a gestão democrática como o pilar essencial do sistema educacional brasileiro. Então está posta a lei, não tem o que se discutir, só tem que cumprir. E o que a gente espera do fundo do coração, nós como articuladores, coordenadores, militantes pela gestão democrática nesse país, é fazer cumprir a lei. E está orientando dessa mesma forma. Inclusive, eu quero deixar aberto aqui, nesse vídeo, nessa videoaula que eu fiz aqui, que é uma novidade que eu estou trazendo para o YouTube. Se você quiser trazer alguma contribuição, algumas considerações, fique à vontade. Para mim, vai ser um prazer enorme. Porque eu não sou o detentor de toda a informação e de toda a verdade. Pelo contrário, eu estou trazendo aqui a minha experiência, as minhas vivências. Se você também tem a sua, fique à vontade. Vai ser um prazer enorme ter aqui, ó, Ivan, eu concordo com isso, eu não concordo, porque a gente vai fazer democracia desse jeito. Todo mundo trazendo sua contribuição, todo mundo trazendo a sua fala. Todo mundo precisa falar e todo mundo precisa ouvir. É os desafios da comunicação que foi posto no PROEC. As pessoas querem falar, mas não querem ouvir. E é muito importante a gente estar fazendo isso. Então, assim, fiquem à vontade, compartilhem se vocês acharam interessante esse conteúdo, compartilhem porque eu vou continuar. Na próxima